Bom, carro de emergência, ele é esse aqui. Ele composto, existem gavetas dentro deles e existem uma ordem desses compartimentos. Isso daí vocês veem, acompanham na aula de pronto-socorro, na verdade na aula de UTI, que fala bem das composições da ordem de carrinhos, tá? Isso aqui é um desfibrilador. Aqui é uma prancha, tá ok? E esse carro sempre tem que conter rodas. E aqui existe uma trava, que é o que trava todas as gavetas. Para ficar claro, suporte, tampa, gaveta, tábua auxiliar para massagem cardíaca, que é o que eu preciso colocar algo rígido embaixo do leito, compartimento inferior, tá? Ponteiras de proteção, rodízio, suporte de cilindro, pedestal, suporte de soro, tá bom? Atrás eu tenho tomadas e o puxador do carrinho. Atenção! Está sempre em condições de uso imediato e que todos os itens que compõem sejam sistematicamente checados após cada uso ou por meio de esquemas de escalação de revisão, ou seja, o enfermeiro vai escalar alguém, um técnico, da sua responsabilidade para auxiliá-lo nesse revezamento, nessa supervisão da sequência de carrinho. Normalmente o enfermeiro faz, mas mediante a demanda, o enfermeiro escala sempre alguém para ajudar. Observar os prazos de validade dos medicamentos e dos materiais identificados. Equipamento de fundamental importância, monitorização e desfibrilador, todas as medicações utilizadas em RS-RC, ou seja, em uma ressuscitação cardiorrespiratória. Ordem de dispensação, responsabilidade da enfermagem sempre. Assistência de enfermagem é preparar a administração de drogas, guardar os frascos sempre. Tá? Mediante uma parada, você vai guardar todos os frascos, porque o médico não dá tempo para prescrever, e depois ele tem que dar essa prescrição para vocês, tá bom? E soluções de guardar os cascos, como eu falei para vocês, e as soluções que foram utilizadas, ou seja, o soro, mais qualquer outro tipo de solução que ele venha solicitar. Monitorização cardíaca e controle de retorno de pulso em grandes artérias. Preparo do desfibrilador, gel nas pás e ajuste da carga. Cateterismo vesical de demora. Após o retorno dos batimentos cardíacos, fazer controle dos sinais vitais e instalação do aparelho de ventilação mecânica e terapêutica definitiva. Funções dos profissionais de enfermagem é o que? Tem o enfermeiro, que ele é responsável em coordenar e orientar a avaliação todo do trabalho de equipe. Técnico de enfermagem, ele é responsável por montagem das salas, testagem de aparelho, testar cilindros de oxigênio, realizar a anotação no prontuário, administrar o medicamento, instalar as sondas, sinais vitais, supervisionar a limpeza na sala antes e após a cirurgia. O circulante, organizar os materiais antes da cirurgia, receber o paciente à chegada no centro cirúrgico e levar até a RPA, que é a recuperação pós-anestésica, repor material faltando, ajudar a transferência do cliente na maca para a mesa cirúrgica, ajustar o foco de luz, auxiliar anestesista, abrir os fios cirúrgicos, passar as compressas e contar as mesmas. Após a cirurgia, ajudar na limpeza dos aparelhos e instrumentos, separar roupas cirúrgicas para garantir que nenhum material cirúrgico está indo pinçado e identificar o saco de roupas contaminadas com as não contaminadas. A enfermagem é a primeira equipe que entra na sala e a última que sai. Ela que recebe o cliente e devolve a sua unidade de origem. Ou seja, nós somos o primeiro, recebemos esse paciente lá na porta do centro cirúrgico e depois devolvemos ele para o setor que ele é proveniente, ou seja, para a clínica cirúrgica. Tipos de anestesia que nós temos: geral, que a alternativa pode ser geral inalatória ou geral associada a neuropiléticos, ou seja, aquela que paralisa todo o corpo. Normalmente, quando é inalatória, é algo cirurgia superficial, né? Cirurgia superficial, assim, modo de dizer,
algo que o paciente, uma criança, a famosa cirurgia da fimose, né, que é retirada. No caso do meu filho, ele foi anestesiado através da via inalatória. Inalou, pois ele dormiu. E aí acordar rapidinho e com a cirurgia já realizada. Mas adulto, às vezes algumas situações cirúrgicas, né, do dentista, que ocorre também a via inalatória, mas normalmente ocorre anestesia geral. E a espinhal, que é o quê? O bloqueio, também conhecida como a RAC ou peridural, tá? Possíveis complicações: dor ou irritação na garganta após a retirada do tubo, ou seja, se tomou anestesia geral, a pessoa automaticamente é entubada, tá? Para melhor condição, preservação pulmonar e circulação do sangue. Hipo ou hipertensão arterial conforme o uso da droga, sonolência, apneia, cefaleia, náuseas, tontura, confusão mental ou delírio. Dores lombar, retenção urinária, taque ou bradicardia. Eu vou acrescentar alguns links de vídeo para vocês darem uma olhada dentro dessas condições que nós estamos hoje, nesse momento. Obrigada.